Mateus 13, a partir do versículo 24. Que todos nós estejamos atentos à palavra do Senhor, porque o Senhor tem falado conosco desde o começo desse culto. Glória a Deus, assim aleluia. como já foi entoado o hino 212 da harpa, que nós somos guerreiros do Senhor. Não ache que eu e você viemos aqui à toa, porque se nós somos guerreiros, nós temos que comparecer no quartel, e o quartel é aqui. Aleluia. Aqui se encontra os Glória a guerreiros Deus. do Senhor, Glória a Jesus. que vem até o quartel para aprender mais de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. Amém? Amém. Mateus 13, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Até aqui os irmãos podem se assentar. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa parábola, ela remete a cada um de nós ao fim dos tempos mesmo, a quando a vinda do Senhor vai se estabelecer sobre a terra e vai ser retirado os que realmente são do Senhor, são convertidos ao Senhor, convertidos à palavra do Senhor, e aos que não são. E essa mensagem nos remete ao reino de Deus. E assim como nós lemos, tem essa diferença entre o trigo e o joio. E o que foi plantado nesse campo que nós acabamos de ler, o homem foi lá, teve todo o trabalho de cuidar da terra, de plantar o trigo. Essa terra aqui, que remete ao reino do Pai, que remete ao reino dos céus. Comigo e com você não é diferente, porque o Senhor tem o reino dos céus preparado para mim e para você. Aleluia. É essa terra, é esse campo. Glória a O Deus. Senhor tem essa terra e esse campo preparado para mim e para você. Ele trabalhou lá muito para que eu e você venhamos a fazer aquilo que tem que ser feito, a cumprir aquilo que tem que ser feito para ir morar com Ele. Aleluia. É isso que remete essa palavra. É isso que fala e que significa esse campo, onde o homem cuidou e plantou o trigo. O que representa o trigo? Representa eu e você. Representa o povo de Deus. O trigo nesse campo representa o povo de Deus. O povo de Deus que é plantado por Ele. Plantado nessa terra. Plantado nesse campo. E o que representa o joio? O joio representa também o povo. Mas o povo inimigo. O povo do diabo. O povo que não é plantado. Porque nós lemos aqui. É lançado. Foi jogado. Ninguém aqui foi jogado. A palavra de Deus diz que nós
já existimos no coração do Senhor antes mesmo de estar no ventre das nossas mães. Aleluia. Ninguém aqui foi jogado, ninguém aqui foi lançado. Nós fomos plantados pelo nosso Deus. Glória a Deus. Plantados aqui. Glória a Jesus. Plantados nos nossos pais. Plantados nessa terra. Aleluia. E às vezes a gente se coloca tão pequeno, se coloca dizendo que não é nada, que vida é essa, o que eu estou passando, por que eu estou vivendo. Mas a mensagem não é essa. A mensagem é que, se você é filho de Deus, você foi plantado, você não foi jogado, você não foi lançado simplesmente em qualquer lugar. Mas o que me atentou aqui a essa mensagem é que, dando continuidade, isso me chamou muita atenção, porque o inimigo trabalha na minha e na sua vida no momento em que nós dormimos. Não dormimos de ir para nossa casa, deitar na nossa cama, no nosso travesseiro, mas dormimos espiritualmente. A gente precisa estar vigilante, como diz a palavra do Senhor. Vigilante dia e noite. Porque no momento em que a gente dá uma dormidinha, uma cochilada, é só disso que o inimigo precisa. Porque é no nosso cochilo, é na nossa bobeira, o inimigo vem e lança esse joio no meio do trigo. E aí a gente para pensar, se esse campo remete ao reino, remete a estarmos aqui vivendo uma vida com Deus, para ir para o reino de Deus, isso é o que a gente sempre ouve falar, né? Isso aqui é um ensaio, isso aqui é o começo. Irmãos, por que será que a gente vê tanto problema dentro da igreja? Por que será que a gente vê tanta dificuldade dentro da igreja? Porque tem, não tem? Mas é porque a palavra de Deus precisa ser cumprida. Isso aqui que nós lemos e que nós procuramos viver não é uma mentira, não é um livrinho. É a boca de Deus, é a palavra de Deus. Aleluia. Tem promessa para a minha vida e para a sua aqui, como tem correção para a minha vida e para a sua aqui. Isso aqui não são fábulas, não é contos que se inventaram, pensaram. Aqui são existências, é realidade, é o que já aconteceu e é o que vai acontecer, é o nosso dia a dia que está escrito aqui. E se fosse tudo lindo dentro da igreja e tudo sem problema, isso aqui era uma farsa, isso aqui era mentira. Mas não é, e a prova disso é que, inclusive dentro da igreja, tem problema, tem dificuldade, tem luta, tem bobeirinha. Mas por quê? Porque meditando nessa palavra, a gente consegue enxergar tudo isso. Meditando nessa mensagem aqui, a gente consegue enxergar tudo isso. Por quê? Porque quando o trigo está ali novinho, e quando nós estamos distantes, enxergando e avistando ele longe, ele é totalmente igual, semelhante ao joio. Mas quando a gente se aproxima, aí se vê a diferença. E a palavra de Deus diz que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. E eu estava conversando exatamente sobre isso antes de começar o culto com meu esposo. Essa palavra de Deus diz que a gente tem que estar cheio e a gente precisa se alimentar para estar cheio. O trigo é cheio. O trigo tem alimento. O trigo é alimento. Tem semente ali, tem alimento ali. Só que quando chega perto e vê a diferença do trigo e do joio, por quê? Porque o joio é murcho, é vazio, só tem casca, só tem palha, não tem nada, não serve para nada. A utilidade do trigo é imensa, porque é alimento. E a inutilidade do joio também é imensa, porque não serve para nada. Enquanto um é muito útil, o outro é muito inútil. E o que nós temos sido, o que nós temos feito entre nós mesmos, uns para os outros,
enfatizar o que o inimigo quer fazer, o que o inimigo tenta fazer. É Deus. O propósito de Deus é que eu e você estejamos aqui. Glória a Deus. Não importa se está junto do trigo, está junto do joio, se o joio está junto do trigo. Por quê? Porque a palavra diz que eles vão estar juntos. Ninguém tem ninguém lá fora, não. Só que o joio existe. E é o joio que atrapalha novos trigos de se ajuntarem. Só que a gente se engana muito também. Porque sabe o que acontece quando a gente escuta uma palavra dessa? A gente se coloca no lugar de poder falar com que o outro é trigo e o outro é joio. Esse é trigo, aquele é joio. Aquele é joio, esse é trigo. Mas a própria palavra diz que não somos nós que podemos e que nem vamos falar. Sabe para que a gente vem na igreja? Para examinar si, não para examinar o outro. A gente vem aqui para adorar o Senhor, para buscar alimento, para examinar as minhas atitudes. Papai. Para examinar o eu. Eu tenho sido trigo ou eu tenho sido joio? Não aquele é trigo, aquele é joio. O aquele você deixa com Deus. Deus, aleluia. Assim como você está na mão de Deus e eu estou na mão de Deus, mas eu tenho que me examinar. Eu tenho que parar para refletir nas minhas atitudes e enxergar. Eu tenho Glória sido trigo ou eu tenho sido joio? Aleluia. Na minha vida, eu tenho sido trigo ou eu tenho sido joio? Para a vida do outro. Porque as minhas atitudes impactam na vida do outro. Na vida do outro, eu tenho sido o quê? Trigo ou joio? Eu tenho alimentado ou eu tenho tirado até a casca? Só tem casca e eu estou tirando até a casca. Estou deixando ele num vazio. Já é vazio, está ficando mais vazio. Por quê? Porque é joio com joio. A gente não tem terceiras e quartas opções, irmãos. Nós temos duas opções. Ou a gente é trigo e vai para o celeiro de Deus, ou a gente é joio e vai ser lançado no fogo. Ou a gente serve ou a gente não serve. Ou a gente faz parte do povo de Deus ou a gente não faz. E essa diferença é que o trigo, se eu e você temos sido trigo, a gente tem sido essência. A gente tem sido essência aqui. Aqui. Mas se a gente tem sido joio, a gente tem sido só aparência. E a aparência não serve para nada, porque ela só engana. E aí, volta a gente para a palavra do Senhor mais uma vez. O que é que a gente tem gerado? Tem gerado amor, alegria, paz, mansidão? Ou a gente tem gerado só inutilidades, só raiva, só ira, só mentira, só fofoca, só tumultuando? Porque essa inutilidade do joio é só tumultuar no meio do trigo. Só está tumultuando. Só que aí que está, eu e você, a gente precisa continuar. A gente precisa propagar o Evangelho, propagar Aleluia. a palavra de Deus. Por Glória a quê? Jesus. Para que pessoas possam entrar nesse lugar, ouvir dessa palavra e querer ser alimento. Para quantas pessoas essa palavra não vai chegar? Que graças a Deus a gente tem as mídias sociais agora e a palavra do Senhor tem voado para tantos e tantos outros lugares. E não pode parar. Glória a Deus. Quando você, o seu eu tentar fraquejar, quiser fraquejar, pense nisso. A palavra do Senhor precisa ser pregada e a boca que vai falar dela é a minha e a sua.
ser vigilantes dia e noite, vivendo a palavra, comendo a palavra, ser essência e não aparência, porque a aparência não diz nada. Eu imagino que pela aparência, quando Jesus se fez presente aqui na terra, junto dos discípulos, eu imagino que pela aparência todo mundo julgava Judas trigo. Falava bem, cuidava do dinheiro, era diferenciado. E eu acredito que muitos julgavam Pedro joio. Era irritado. Chegou até a arrancar a orelha do soldado. Quanto julgamento por causa de uma atitude. E quantos não falaram? Esse é trigo, esse é joio. E aí depois o que é que aconteceu? Quem é trigo não vira joio. O trigo não é algo que pode se reverter. Quem é trigo não vira joio. Se em algum momento da nossa vida a gente se deparou olhando para si mesmo e enxergando que é joio, porque nunca foi trigo. Na parábola do semeador, a gente se depara com sementes boas em terras ruins. Aqui não. Aqui é terra boa e semente boa e semente ruim junto. Qual é o intuito do joio? É retirar a maior parte do nutriente da terra para ele, para atrapalhar o trigo. Esse é o intuito do joio. É atrapalhar. Só serve para isso, não serve para mais nada. Joio é veneno. Joio é praga. Não serve para nada. Mas tem um momento certo para arrancar. Assim como nós lemos, né? Chegou o servo e falou para o Senhor: plantou coisa boa, mas está nascendo a praga junto. Foi o inimigo, porque o inimigo trabalha. Não importa se eu e você vamos querer ou não, ele trabalha. Contra tudo que a gente vem acreditando, contra tudo que a gente vem fazendo, ele é o que rema contra mesmo. Que é para me parar, que é para te parar. E aí o servo pergunta para o Senhor: então eu posso tirar? Quer que eu tire? Eu arranco o que não presta. E eu achei isso interessante, porque na maioria das vezes nós como igreja queremos que arranque mesmo. Arranca o que não presta da igreja, lança fora. Mas aí eu fui ler um pouquinho, e eu fui estudar um pouquinho algumas curiosidades que eu não sabia. E aí por que Deus fala que não é para arrancar? Porque se não pode arrancar o trigo junto. Porque a raiz do trigo, ela é pequenininha. Ela é superficial. E a raiz do joio, ela é profunda, ela se alastra. Por que o trigo é ali tão pequenininho a raiz dele? Porque eu e você temos que ser maleáveis nas mãos do Senhor nosso Deus. Porque o campo é dele. A terra é dele. Nós somos dele. E quando ele coloca. Quando ele fala que quer tirar, tem que sair com facilidade. O dia que Deus disser para mim que chega, acabou a minha vida, é com facilidade. Deus não tem dificuldade para me arrancar daqui, para te arrancar daqui. Daqui que eu estou dizendo agora, terra. E para me levar junto dele para o céu. Para te levar junto dele para o céu. Nós temos que ser maleáveis, porque às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas que a gente não quer fazer. Mas como servos e filhos obedientes, a gente faz o quê? Vai lá e faz. Vai lá e cumpre o que Deus falou para cumprir. Então o trigo
de forma cega em querer arrancar o joio. Aí arranca o joio, sai aquela raizona do joio alastrada e sai arrancando todo o trigo junto de uma vez. E olha a sabedoria. Deixa aí. No momento certo, a gente vai arrancar. Deixa aí. E esse deixa aí, o trigo vai crescendo, o joio vai crescendo. O trigo vai crescendo, o joio vai crescendo. Por quê? Porque o inimigo não para de crescer. Como o povo de Deus tem que crescer, o povo do inimigo, ele trabalha nisso aí também. Ele não quer ficar com meia dúzia. Ele também quer fazer um exército. Porque tudo que ele quer é ser cópia do nosso Deus. E ele é um frustrado. Se nós fazemos parte de um exército, ele quer alguém que faça parte do exército dele também. Então o trigo e o joio, eles vão crescer juntos. Não adianta querer arrancar, não adianta fazer de tudo para arrancar, porque a palavra do Senhor diz que não é para arrancar. Eles vão crescer juntos. Todos no mesmo solo. Só que o trigo precisa resistir. Quem é trigo precisa resistir. Porque o joio está ali, pegando a vitamina do solo também. Pegando os nutrientes do solo também. Por quê? Porque a palavra tem sido pregada. A palavra tem sido falada. O trigo também, o trigo está ouvindo, tá? O joio também está ouvindo. E às vezes a igreja vai se escandalizar que eu estou falando que na igreja tem trigo e tem joio, e vai se escandalizar porque eu mesmo já ouvi muitas pessoas dizerem que dentro da igreja o inimigo não entra, que dentro das nossas casas o inimigo não entra, e está aqui a prova de que o inimigo entra sim. Entra na minha casa, entra na sua casa, entra na casa de Deus. Para quê? Para fazer isso, para sugar nutrientes, para fazer eu e você parar. É para isso que ele entra. Porque ele quer que eu e você pare. Ele quer que eu e você não venhamos estar aqui mais reunidos, não venhamos mais estar aqui se alimentando ou sendo alimento. Não venhamos aqui adorar o nosso Deus. O trabalho dele é só isso, é enfraquecer, para tirar daqui. É Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, que nós venhamos a dar lugar somente para o Espírito Santo. Venhamos ser cheios, sim, cheios do Espírito Santo, para dar alimento, para ser alimento, não para ser veneno, não para matar muitos. Porque quantos dentro das igrejas estão matando muitos, mas está se julgando trigo. Eu sou trigo, mas eu mato. Como é que eu sou trigo e mato? O alimento que mata é joio, o alimento que é veneno é joio. Então para pensar. O trigo é vida, representa a vida, representa alimento. O joio é morte. Eu tenho mais vivificado ou eu tenho mais matado? Eu tenho mais levado dessa palavra aqui como forma de correção, para que pessoas venham realmente se colocar na presença de Deus e querer ter a vida transformada ou não? Ou eu tenho já matado de uma vez isso mesmo, sua vida está toda bagunçada e fica aí na bagunça? A gente tem que parar de ser egoísta e querer Deus só pra gente. Uma vez transformado, não tem como mais. A transformação de Deus na minha, na sua vida, ela tem que ser verdadeira. Por quê? Porque Deus é verdade. Porque Deus vive. Não é brincadeira, não é mentira. Como eu já falei, não é conto de fada. Esse Deus existe. A obra de Deus não é brincadeira. E é por isso que é uma pena. É uma pena tantas pessoas ficarem pelo caminho. Porque se tem uma coisa que essa igreja tem, é apreço por esse lugar aqui. Glória a Deus. Por que tem que ter apreço mesmo com esse lugar? Porque a palavra de Deus diz que na igreja tem joio e tem trigo. E aí? Se o joio está subindo, a gente
ficando aqui. Por isso que quando chega pessoas na igreja, não é para todo mundo que a gente tem que dar oportunidade. É dessa forma que a gente aprende. Por quê? Porque a gente não pode correr o risco de colocar joio no lugar do trigo. Porque tem joio que mostra só a aparência, mas a gente não olha lá dentro. Não tem como eu saber o que é que está dentro, o que é que está no coração, o que é que está na mente. Eu só olho a aparência e eu vou julgar pela aparência. É por isso que tem que ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida correta com Deus. É porque aí olha com outros olhos, olha com os olhos de Deus. Aleluia. Começa a ter discernimento, a sabedoria que vem dos céus para mim e para a sua vida. E às vezes, eu me lembro que muitas vezes o pastor foi até julgado porque arriscou o altar, que não dá oportunidade para ninguém. Mas não é que não dá oportunidade para ninguém. O pastor precisa cuidar do rebanho. Vai colocar joio para dar que alimento? Veneno? Eita Deus. Vai colocar joio em cima do altar para quê? Para praga? Vai colocar praga para trazer alimento veneno? Irmãos, o joio tem que ser retirado e lançado no fogo. Porque se ele não for alimento para o ser humano, mas ele for alimento para um animal, ele mata o animal. Ou seja, o joio não serve para nenhum ser vivo, nenhum. O pastor não pode correr o risco de colocar um joio para trazer veneno para a igreja. Só que tem igreja que não entende isso. E a primeira pessoa que aponta lá na porta já dá oportunidade para pregar, já dá oportunidade para trazer alimento para a igreja. De certa forma, você está brincando com Deus, você está brincando com a obra de Deus. Graças a Deus, hoje eu tenho a maturidade para entender isso. Que você precisa ser trigo para dar alimento. Então, irmãos, o trigo e o joio se parecem, mas não são iguais. Quando se chega perto, se vê a diferença. Um é vazio, o outro é cheio. Glória a Jesus. E aqui no verso 29 diz: porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros. Irmãos, até aqui. Irmãos, vocês repararam que mesmo sendo ceifeiros, não faz nada se Deus não ordenar? Ninguém vai sair tirando sem que Deus dê ordem, não. Ninguém vai sair separando sem que Deus dê ordem, não. Porque tudo está nas mãos do Senhor e Ele tem todo o poder. Glória a Deus, aleluia. Não adianta achar que os ceifeiros vão chegar e vai fazer do jeito que eles querem, porque também não vão. Vai ter que esperar a ordenança do Senhor. E Ele vai ordenar. Tira primeiro, aqui ó, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros. Ele vai ordenar aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero muito fazer parte do trigo que vai para o celeiro de Deus. Eu também, Jesus. Porque Ele não vai deixar nenhum. Ele não vai descartar nenhum trigo. Glória a Deus. Todo trigo vai para o celeiro. Aleluia. E todo joio vai para o fogo. Glória a Jesus. Aleluia. Talvez a gente só tenha tido atitudes de joio no dia de hoje, ou nessa semana, ou até a vida toda. Se a gente for parar para colocar na balança, as nossas atitudes têm sido mais de joio do que de trigo. Mas existe esperança para mim e para a sua vida, porque ainda existe vida em mim e em você. E a gente pode mudar. Glória a Deus. Com esse Deus a gente pode mudar. Aleluia. É só a gente se permitir ser transformado
aqui pode, isso aqui não pode, não, ela é tudo inteiro. Ou é trigo ou é joio. Não tem metade trigo, metade joio. Glória a Deus. Não tem meio a meio para as coisas de Deus. Ou é, ou não é. Tem como abrir ali, metade aqui, ó, é trigo. Então vai para o celeiro. A outra metadinha vai para o fogo porque não serve. Não tem como, irmãos. Ou vai para o fogo, ou vai para o celeiro. Ou faz parte do povo de Deus que vai para o reino, ou não faz. Aleluia. E a palavra de Deus diz, né? Que se tiver dois, um vai e o outro vai ficar. É. E se só tem trigo aqui, cadê o joio? E se só tem joio aqui, cadê o trigo? Porque o Senhor vai fazer a separação. No grande dia o Senhor vai fazer a separação. Glória a Deus. E é aí que a gente vai ver quem é trigo e quem é joio. Quando o Senhor falar assim, ó, apartai, eu não te conheço. Mas Senhor, fiquei na tua obra. Operei milagres. Falei da tua palavra, preguei. Mas sabe o que era? Era joio. Fez tudo isso, mas era joio. Por isso que Deus fala, chega perto, não se aproxima. Ele não vai fazer isso hoje. Porque hoje ainda é tempo para se arrepender. Ainda é tempo para mudar. Ainda é tempo para se prostrar diante de Deus. Glória a Jesus. Se converter dos maus caminhos. E declarar que o Senhor é o Deus da minha e da sua vida. Ainda é tempo. Mas quando chegar esse momento aqui, o momento da ceifa, acabou. O momento da ceifa que vai ser separado. Quem é trigo, quem é joio é joio. Quem vai para o celeiro vai, quem não vai para o fogo e acabou. Aproveite, irmãos. Aproveite do tempo que nós temos ainda. Aproveite do tempo em que nós podemos nos arrepender, que nós podemos nos converter a essa palavra aqui. Essa palavra que é única, essa palavra que é viva, que é verdadeira e que transforma vidas mesmo. Aproveite, irmãos, porque o grande dia vai chegar. E eu creio que não está longe. Está próximo, está cada vez mais próximo. E nós queremos ir para onde? Quando a gente for cometer alguma coisa na nossa vida, que a gente venha exatamente a pensar: essa atitude é de quê? É de trigo ou é de joio? Porque se o Senhor voltar hoje, eu vou para onde? Eu vou para o fogo ou eu vou para o celeiro? Antes de fazer, irmãos, antes de fazer, começa a pesar na balança. A partir de hoje, o que eu tenho feito, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, o que eu estou pensando em fazer, é atitude de trigo ou é atitude de joio? É atitude que traz vida ou que traz morte? Porque se for atitude de morte, a gente precisa se converter. A gente precisa se arrepender. A gente precisa ser diferente e fazer a diferença. Porque no meio de todo esse plantio, o trigo faz a diferença por ser alimento. O trigo faz a diferença porque ele ainda vai passar por outros processos até vir parar na minha casa, na sua casa. Mas o joio não tem processo nenhum, é arrancado e lançado no fogo. Acabou ali. E às vezes a gente reclama dos processos que a gente passa na nossa vida. Mas se a gente passa processos na nossa vida é porque a gente é trigo. Glória a Deus. O trigo vai passar por vários processos. Aleluia. Não só pela colheita. Agora, se está tudo aconteceu e acabou, por que joio? Está tendo atitude de joio. Porque joio não tem processo. Jogou, cresceu, arrancou, vai para o fogo, acabou. E a nossa vida vai muito mais do que isso. Vai muito além de tudo isso. O meu Deus e o seu Deus, Ele briga e luta por mim e por você. Ele não vai entregar a gente assim, de bandeja. Mas só depende de quem? De nós. Porque a gente tem
do que a gente tem feito. O projeto que Deus tem para mim e para você é que a gente vá para o celeiro. O intuito de Deus é que a gente vá para o celeiro. Mas o que vai determinar isso sou eu e você. Tem sido alimento ou não tem? Tem cumprido com isso aqui ou não tem? É, Deus. Aleluia. E ainda tem gente que brinca, né? Mas isso é muito sério. E era exatamente isso que Deus falava comigo. As pessoas estão brincando, mas elas não estão levando a sério que existe o trigo e o joio. E que eu vou vir para buscar. Não é uma mentira, não é uma fantasia. O Senhor vai vir buscar. Então, irmãos, que nós venhamos todos os dias pedir sabedoria para Deus, para tomar decisões na nossa vida, para ter direcionamento na nossa vida. E que a gente venha a ser todos os dias esse trigo, esse povo de Deus, se colocar no lugar como povo de Deus, como alimento para o povo de Deus, para que no grande dia nós venhamos ser retirados dessa terra e irmos para lá, junto do Pai, para perto do Pai. Então, irmãos, não vamos perder tempo julgando uns aos outros, porque quem vai separar é o Senhor, aquele que conhece e que esquadrinha o meu e o seu coração. É só Ele que pode falar quem é joio e quem é trigo e ordenar que faça essa separação. Não sou eu e nem você. Então, ó, olha para si mesmo, sempre, todos os dias. O que eu tenho feito? No momento em que for para ser corrigido, não queira corrigir o outro. Corrija você. Corrija a si mesmo. Corrija a si mesmo. Se preocupa com a sua alma. Para onde é que vai? Para o fogo ou para o celeiro? Amém, irmãos? Amém. O que o Senhor Jesus colocou no meu coração para fazer para a igreja foi isso. E eu agradeço a minha oportunidade. Aplaudo o nome do Senhor Jesus. Que os irmãos guardem essa mensagem, essa palavra no seu coração. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Obrigado pela palavra. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, igreja? Deus é tremendo. Palavra extremamente forte, uma palavra extremamente para crente, para a igreja. Né? Eu glorifico a Deus pelo nível da palavra, pela palavra que foram pregadas, né? E é o que esses dias eu estava comentando. As crianças cresceram. Cresceram, pastor. A gente vê o diácono Rafael, o diaconisa Larissa trazendo a palavra de Deus e fazendo até o olho da igreja pensar. Tremendo, né? Deus. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa palavra, e é o que a Larissa trouxe: se eu arrancar o trigo e amassar o trigo, ele se torna alimento. Se eu tirar o joio e amassar o joio, é o que foi pregado, é veneno. Só que Deus falou comigo: o crente trigo, ele vai passar por vento, ele vai passar por luta, ele vai passar por aquilo que não quer passar, mas ele ainda vai ser
tiver que pregar a palavra, ele vai pregar a palavra. Glória a Deus. Se tiver que vir para a igreja, ele vem para a igreja. Aleluia. Se tiver que louvar a Deus, ele vai louvar a Deus. E olha que ele foi arrancado e foi amassado. Mas ele entende, se eu sou trigo, eu tenho que ser alimento. Glória a Eu tenho que Deus. alimentar. Aleluia. E o joio? Por que veneno? Porque uma vez amassado, uma vez na luta, uma vez na angústia, uma vez vivendo o que não quer viver, ele não alimenta, quer ocupar o espaço daquele que é o verdadeiro alimento. E de que maneira? Já que ele foi tirado e amassado, envenenado ou destilando veneno. Pai. São os dois segredos. São os dois segredos. A pergunta sempre é a mesma: o que somos? Se vier a luta, se vier a angústia, se vier o vento, se vier a tempestade, se vier o deserto, trigo ou joio? Quem somos? Temos que pensar muito, viu? Porque muitas das vezes a gente tem existido muito fácil de alimentar. E você vê que o trigo, uma vez arrancado, ele vai ser amassado, então você vai ver que ele não consegue tirar mais nenhum nutriente da terra, ele não consegue trazer nada para si. E enquanto a Larissa pregava, o Espírito Santo, ele falava isso mesmo. Às vezes a gente não faz aquilo que tem que fazer porque a gente não está recebendo. E o trigo, mesmo fora da terra, irmão, ele não vai receber mais nada. Porque é da terra que vem todo o nutriente, tudo que o trigo precisa para ele sobreviver. Tudo que o trigo precisa para ele continuar em pé. Tudo que o trigo precisa para que ele continue a estar lá. Não importa se o joio vai estar junto, mas é o que o trigo precisa. Mas você vai ver que uma vez arrancado, como se não bastasse ele não receber mais nada da terra, ele vai ser amassado. E ainda assim ele vai se tornar alimento. Agora o trigo, já que eu não recebo nada, parece que é aquele negócio, né? Não é meu, não é de ninguém. Olha o joio. Eu não recebo, então ninguém vai receber. Tirou da terra, veio a luta, vai me amassar. Vamos ver o que eu vou me tornar. Outra coisa que o Espírito Santo falava comigo: como distinguir o verdadeiro joio e o verdadeiro trigo? Ou o que impede de definir o verdadeiro joio e o verdadeiro trigo? Aonde está a dificuldade de discernir o joio e o trigo? É na distância. De longe é tudo igual. Pertinho você vê a diferença. É Deus. Glória a Deus. Então você vai ver que para estar perto vai ter que estar unido. Então quem muito não gosta de se unir, quem muito não gosta de estar perto, é porque literalmente não quer mostrar
quem verdadeiramente é. Estava ali o Espírito Santo de Jesus. Porque de longe é tudo igual. De longe começa a chegar perto. Daí você pega e começa a duas fitas, uma amarela e uma vermelha. Você vai ver a diferença. Então você vê que a distância ela fala. Então nem todos que gostam de estar perto é trigo, porque de longe é melhor parecer que eu sou igual a todos, onde só a união, só estar perto mostra o trigo que eu sou. É forte. Que essa palavra fique na nossa vida, que essa palavra fique em nós, igreja, que essa palavra venha estar com cada um de nós, que sejamos abençoados, que sejamos nós, irmãos, a cada vez mais abençoados por Deus, em nome de Jesus. É aí, glória a Deus. Amém? Quando Deus falava algumas coisas comigo, Ele falava outras também, que diz respeito ao episcopado dessa igreja, mas é algo futuro, é algo, glória a Deus, é algo um pouco mais para frente, e Deus há de agir, Deus há de fazer, Glória a Deus. em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos embora, glória a Deus. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto, por essa mensagem e por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém. Quero pedir à igreja que aqui se faça presente, juntamente de quem estiver na live. Possivelmente o pastor estará sendo submetido à cirurgia amanhã, a retirada desse quadro, e peço oração a todos. Amém? Amém. Onde já foi confirmado por parte da Santa Casa a internação, também por parte da secretária do médico, onde até que se prove o contrário, até que Deus permita, está tudo certo para tudo ocorrer amanhã. Eu peço para a amada igreja que orem pelo pastor. Preciso e sou carente da oração de todos. Amém? Amém. Preciso, necessito da oração de cada um, de todos que estão aqui e de todos que possivelmente estiverem nessa live. Amém? Amém. Então nós vamos orar a Deus agradecendo por tudo, agradecendo por essa palavra forte. Glória a Deus. Essa palavra, eu estava ali, eu falei, viu? Eu falo para a igreja, a peneira de Deus não é lá fora. Eu falo para a igreja, irmão, aí é a palavra de hoje. Não é no mundão, irmão. A peneira de Deus é dentro. Olha a palavra de hoje. Eu falo, eu fiquei quietinho, ó. Viu, Jesus? Eu falo aí, ó. Aonde é a peneira? Está junto. Está junto. Apesar que hoje, né, irmão? Tem crente também que está. Não é o mundo só que está dentro da igreja. Tem crente que está no mundão faz tempo. O negócio está feio.
Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Glorifica a Deus. As crianças cresceram, né? Palavra de gigante, palavra de gigante. Tremendo. É isso aí. Deus é bom demais. Vamos orar a Deus. Temos acordado hoje. Agradecer pelos nossos alimentos. Agradecer por Deus permitir cada um de nós aqui hoje. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fizera hoje dentro da nossa casa, dentro dessa casa que lhe pertence, cujo só o Senhor é o Deus a ser adorado. Quero lhe agradecer, Senhor Deus, por essa palavra rica, poderosa, maravilhosa. Pedindo, Senhor Deus, a sua soberania, seu poder, unção, discernimento. Venha, Senhor Deus, com as suas potentes mãos sobre a vida da diaconisa Larissa. A cada vez mais, Senhor, venha usá-la. Venha conforme a sua palavra está com ela em toda a sua entrada e também em toda a sua saída. Venha revesti-la sempre, Senhor, para ser boca de Deus, boca do Senhor aonde estiver. Seja no seu altar ou no altar que o Senhor venha preparar no mundo lá fora. Porque muitas das vezes o altar não é só esse na igreja. O altar muitas das vezes é a oportunidade de falar da tua palavra. Que o Senhor faça isso com ela, faça isso com o seu esposo, faça isso com a tua casa e com essa igreja. Quero, Senhor Deus, colocar o Felipe em suas mãos, o Denilson, a Natália e também o Jorge, o Anderson. Peço, Senhor Deus, por uma libertação do vício, que caia por terra todo vício na vida desse servo, desse filho, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Coloque em suas mãos também, Senhor, a pedir sua soberania, o seu toque, a sua unção, o seu poder sobre a vida do Isaac, Senhor. Venha sobre ele aonde ele estiver agora, trazendo sobre ele direção, discernimento, visão espiritual. Ao Júlio e toda a tua casa, ao Júlio e toda a sua família, ao irmão Walter, que fez aniversário ontem, que foi aniversariante na data de ontem, Senhor Deus, esposo da irmã Miriam. Abençoa esse pai, abençoe, Senhor Deus, esse esposo, abençoe, Senhor Deus, esse servo, pelo qual creio, o Senhor também o escolheu. Ele que ainda não enxergou, ele que ainda não sabe, mas o Senhor também o escolheu, o Senhor também o chamaste. Abençoa, envolva, Senhor Deus, e surge que nasce sobre a igreja. Coloque em suas mãos o Robson, o Calito, Roberto, o Anselmo. Coloque o Senhor Deus em suas mãos, onde todo vício venha cair por terra na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Seu filho Deoloir Martins, esse pai, esse avô, esposo e servo, abençoa, cura, liberta o Senhor Deus de toda enfermidade, inclusive dessa dor de garganta que eu creio que o Senhor está tocando agora. Essa dor de garganta, Senhor Deus, que hoje possibilitou ele até mesmo estar falando, vai curando, Jesus. Cura, Senhor. Toca nessa garganta, toca nas suas amigas, toca nas suas cordas vocais. E a nós que estamos aqui, vamos embora sim, Senhor Deus, mas peço
que o Senhor venha conosco, pois se o Senhor não vier, não sairemos dessa casa, não sairemos daqui. Nos ajude, Jesus. Nos ajude, Senhor. Me ajude na data de amanhã, Senhor, onde me coloque em suas mãos. Peço que a sua unção, sua soberania, seus anjos, com grande presença do Espírito Santo, venha direcionar o doutor Alexandre, anestesista, e todos que ali estiverem naquela sala. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso poderoso e santo Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. E todos aqui presentes possam dizer uma única voz do que a igreja. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Mas vote a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então aplauda fortemente o Rei, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Se você está na luz, onde na luz ele está, e tem comunhão com a igreja, vamos saudar uns aos outros em nome do Senhor Jesus até quinta, se assim permitir, ao nosso Deus.